Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 18 de março de 2022, o nosso sexto. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos. Bom, tropa, sextou amanhã. Sendo bem sincero, não sextou pra mim, porque eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira. Acabei de gravar o vídeo dos jogos de hoje e tô gravando os vídeos dos jogos de amanhã também. Por quê? Porque minha casa ela vai ser detetizada, então tem que ficar um dia fora, aí vou ter que ficar lá na casa dos meus sogros e tal. Então pode ter o risco de eu não conseguir entregar o vídeo a tempo. Então vai acabar prejudicando as pessoas que trabalham. Então, para não correr esse risco, eu preferi gravar esse vídeo logo na quarta-feira. Mas se mudar alguma coisa na análise, pode ter certeza que eu vou estar avisando para vocês no Telegram. Mas eu acredito que pela diferença ser pequena e pelos jogos que eu selecionei, não deve estar mudando nada. Então vamos lá começar? Já vamos logo para o nosso sextor? Primeiro jogo que eu tenho aqui, 7 horas da manhã, o jogo do Yokohama Marinos, que vai receber o Sagan Tosu, isso pelo campeonato japonês. Não é surpresa para ninguém, já deixei aqui declarado para mim, o Marinos é o grande candidato a ser campeão esse ano, tirar a hegemonia do Kawasaki Frontale, Kawasaki que enfraqueceu bastante e ele tá aí nessa luta. Vamos dar uma olhada na classificação que eu vou mostrar para vocês. O Yokohama no momento é o segundo, tá com 11 pontos, 2 pontos atrás do Kawasaki Frontale, e o Sagan Tosu, ele é o sexto colocado, tá invicto, mas só venceu uma, empatou 3. O Yokohama é um time muito over, em 6 jogos fez 12 gols e sofreu 8, inclusive meteu 4-2 no Kawasaki Frontale. Vamos dar uma olhada no histórico? Yokohama não perde para o Sagan há 6 partidas consecutivas, então tá rolando uma espécie de freguesia aí. Yokohama vem de 3 jogos de invencibilidade, dos últimos 7 em 5 foram ambas marcam. Sagan Tosu é um time under, dos últimos 9 em 7 a gente teve menos que 3 gols, mas dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam também. Temporada passada, Yokohama venceu os 2 jogos, venceu por 2-0 e 4-0. Então, tropa, para essa partida aqui, para mim é vitória do Marinos, tá? Um time que eu gosto muito, é um time que eu acredito que vai ser campeão esse ano, tem tudo, né? Dessa vez, mas como a gente tem uma cotação aqui em torno de 1,60, como a gente tem início de temporada ainda, dá pra gente explorar um casa empate anula em caso de empate, até porque o Sagan Tosu gosta muito de empatar, a gente fica safe, tá? Um outro cenário para buscar pelo menos 2 golzinhos. O Yokohama é um time muito over, com ataque muito forte, e o Sagan Tosu também é um time que gosta de ambas marcam, mas eu preferia ficar só no e-mail, 2 gols, acredito que a gente tem tudo para ver. Placar para mim desse jogo, 2-0 para o Yokohama ou até 2-1, mas eu acredito muito nessa vitória. 2 horas da tarde, indo para a Turquia, temos o jogo dobrado dessa temporada, Trabzonspor, que vai visitar o Rizespor. O que eu tenho de interessante aqui, momentos completamente distintos. Eu tenho um time que está invicto, alguns jogos aqui mostra só os últimos 5, e eu tenho outro time que não vence há pelo menos 5 jogos, vindo de 4 derrotas consecutivas. Olha o SofaScore já atualizando. Ontem não atualizou, hoje está atualizando. Mas beleza, vamos embora. Vamos olhar aqui a classificação, tropa. O Trabzonspor, ele é o líder, ele é um time que perdeu apenas uma no campeonato inteiro. Em 29 jogos, ganhou 21, empatou 7, fez 56 gols, sofreu 23. Do outro lado eu tenho o penúltimo colocado, deixa eu ver se está aparecendo, tá? Em 29 jogos, ganhou apenas 6, empatou 5 e perdeu 18. Fez apenas 26 gols e sofreu 53. Ele está aqui a 12 pontos já do primeiro time fora da zona, tá numa situação muito, mas muito complicada o Rizespor. Vamos dar uma olhada no histórico? Quando elas se enfrentam jogo para gols, dos últimos 8 jogos em 7, a gente teve pelo menos 3 gols. O Rizespor vem de 4 derrotas seguidas, 7 jogos sem vencer. Já o Trabzonspor vem de 16 jogos de invencibilidade, até porque é o time que só perdeu uma no campeonato inteiro. Dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 7 em 5 foram ambas marcam também. Tropa, não tenho que enrolar aqui. Para mim é vitória do Trabzonspor, tem tudo para vencer, afundar mais o Rizespor nessa ruindade dele. Mas como a gente tem uma cotação um pouquinho mais alta, se você quiser também ficar no empate anula, para mim é uma excelente entrada. Acredito que o Trabzonspor não perca esse jogo, no máximo empata, mas
ele tem tudo para vencer, beleza? Mercado de gols, eu acredito também que dá pra gente ver pelo menos 2 gols. O time do Trabzonspor é um time muito over e o Rizespor, como ele tá muito perto de cair, ele acaba indo muito pro ataque e acaba sofrendo gols, né? Porque tá no desespero, já tá 12 pontos ali do primeiro time fora da zona e também pode ser uma boa oportunidade para a gente ver gols. Quem é novo aqui no canal, talvez não entenda, mas o meu jeito é muito conservador, então quando eu vou buscar gols, eu sempre busco 2, para mim é o mais safe. Quando tem jogo, possibilidade de 3 gols, ambas marcam, eu falo para vocês também, mas no bilhete eu prefiro sempre 2 gols. E se eu tiver a oportunidade de jogar com empate também, para mim é melhor ainda, é 2 resultados contra 1. Meu estilo conservador me permite isso, mas se você é um cara que é ousado, gosta de odd alta, quer ir para cima, vai nessa vitória seca. Placar para mim desse jogo, 3-1 pro time visitante. 2h30 da tarde, campeonato alemão. Eu tenho um jogo do São Paulo contra o Heidenheim. Um grande jogo que é briga direta ali pela vaga do acesso, né, para a primeira divisão. Eu tenho o Heidenheim, que estava mal. Se a gente olhar aqui, ele vem de 4 jogos sem vencer. Acabou vencendo esse último jogo do antigo líder, Werder Bremen. A gente vai dar uma olhada na classificação, vocês vão entender. E o São Paulo, que estava numa sequência ruim, acabou agora esses últimos 5 jogos, perdeu apenas 1, são 3 vitórias e 1 empate. Grande momento. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. São Paulo é o segundo colocado com 48 pontos. Mas note, o Darmstadt é o líder com 48, o Bremen tem 48, o Nuremberg tem 45, o Schalke tem 44, o Heidenheim tem 42. Ele estava lá atrás, mas como ele conseguiu ganhar aqui de um time que está brigando diretamente com ele, ele voltou a entrar na briga, estando a 6 pontos apenas atrás dos primeiros colocados. Lembrando que os 2 primeiros sobem direto e o terceiro colocado ele vai para uma repescagem, mas também tem chance de subir. Dito isso, tropa, por Heidenheim é vencer ou vencer, porque se ele perder esse jogo para o São Paulo, aí já abre 9 pontos de vantagem e faltando 7 jogos já vai ser muito difícil de tirar, tá? Só que se ele vencer esse jogo e dependendo dos outros resultados, ele pode ficar apenas a 3 pontos do acesso. São Paulo, em 26 jogos, fez 14 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, fez 52 gols, média de ataque de 2 gols por partida e sofreu 37. Já o Heidenheim, em 26 jogos, ganhou 12, empatou 6, perdeu 8, fez 34 gols, sofreu 34. São Paulo jogando em casa, é o melhor mandante da competição, perdeu apenas 1, venceu 9, empatou 2, fez 31 gols em 12 jogos, sofreu 13. E o Heidenheim, como visitante, não é tão bom assim, em 13 jogos, fez 4 vitórias, 2 empates e 7 derrotas, fez 13 gols, sofreu 22, sofre bastante gol fora de casa. Vamos dar uma olhada agora no histórico. São Paulo vem de 3 vitórias seguidas contra o seu rival, então rola aí uma freguesia. Dos últimos 3 jogos, entre as duas equipes foram ambas marcam. São Paulo vem de 10 jogos seguidos sofrendo gols, dos últimos 10 em 9 a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 10 em 9 foram ambas marcam também. Já o Heidenheim vem sofrendo gol dos últimos 6 jogos, dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam. Então, tropa, para esta partida aqui, São Paulo é favorito para vencer? Sim, porque ele é um excelente mandante, é o melhor mandante da liga e vai pegar um time que é um mau visitante. Mas Bundesliga 2, né, segunda divisão da Alemanha, é muito complicado de estar entrando no mercado de resultados. Vou deixar aí para quem é muito ousado mesmo, explorar aqui um dupla chance para o São Paulo, um empate anula. Mas sendo bem sério, para mim é jogo para gols, é jogo de briga direta ali em cima. Para o Heidenheim, ele tá no desespero de vencer. O São Paulo, ele tem que vencer também, porque a gente viu ali que tá tudo embolado, todo mundo empatado em pontos. Então eu vou cravar aqui um mais de 1,5 no safe mesmo, mas o ideal desse jogo aqui, a melhor entrada para mim é buscar um ambas marcam ou um 2,5, para quem é mais ousado, mas está valendo muito a pena, até porque o São Paulo é um time muito over e o Heidenheim ele tem que se expor, porque ele precisa muito desse resultado. Placar para mim, 2-1 pro time da casa. 2h45 da tarde, campeonato italiano, eu tenho Sassuolo, que é sinônimo de gols, e vai receber o Spezia. Vamos dar uma olhada aqui, Sassuolo que vive um grande momento, vem de pelo menos 5 jogos de invencibilidade, e o Spezia vinha de 4 derrotas seguidas e acabou vencendo o último jogo. Vamos dar uma olhada agora na classificação. Sassuolo é o 10º colocado em 29 jogos, ganhou 10, empatou 10, perdeu 9, fez 51 gols, sofreu 48, é um time muito over, um time que tem média de mais de 3 gols por partida. Do outro lado eu tenho o Spezia que em 29 jogos venceu apenas 8, empatou 5 e perdeu 16. Fez 30 gols e sofreu 50, um time que sofre muito gol também. Tá lutando contra o rebaixamento. Tá a 7 pontos na frente do primeiro time que tá na zona, mas tem um jogo a mais também, pode ver essa encurtância cair para 4. Sassuolo jogando em casa, em 14 jogos, ganhou 4, empatou 5, perdeu 5, fez 19 gols, sofreu 22. Sofre mais gols do que faz dentro de casa o Sassuolo.
E o Spezia jogando fora de casa em 15 jogos sofreu 33 gols. Tem média de mais de 2 gols sofridos por partida jogando fora de casa. Vamos dar uma olhada no histórico? Sassuolo vem de 5 jogos de vencibilidade, 3 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 7, em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 6, em 5, foram ambas marcam. Spezia nada de interessante aqui. Se a gente olhar aqui os últimos jogos dela, 2-2, 2-1 e 4-1. Então, como eu tenho um histórico de gols para esse jogo, é isso que eu quero buscar. Mais de gol e meio para colocar no bilhete, mas é um grande jogo também para a gente ver 2,5 ou ambas marcam. O jogo do Sassuolo é muito difícil a gente não encontrar 2,5 ou ambas marcam também, mas fica a critério de confiança de vocês, né? Se você é um cara um pouco mais ousado, gosta de odds mais alta, pode estar explorando sim. Eu fico no meu 1,5. Se eu tiver uma odd de 1,18 para completar um bilhete para cima, para mim vale mais a pena esse 1,5. Placar para mim desse jogo 3-2. Vou cravar um 3-2 aqui de maluco, tá? Jogo de gols. 4 horas da tarde temos a segunda divisão da Holanda, a Eredivisie, os jogos todos às 4 horas. Gosto sempre de lembrar para vocês que é uma grande liga para quem gosta de trabalhar em gols. Pô, 1,5, ambas marcam, 2,5 aqui, rola solto, tá? Se você estiver acompanhando, vai pum, gol para tudo que é lado. É muito legal mesmo. Mas, para não ser repetitivo, ficar falando aqui que os jogos são bons para gols, eu sempre separo um que para mim é um jogo que é mais interessante até de analisar. E mais uma vez, a gente vem com o nosso queridíssimo NAC Breda. Dessa vez ele vai visitar o Helmond. Se a gente olhar aqui, o NAC vem de 5 vitórias seguidas, na verdade são mais, e o Helmond vem de 4 dos últimos 5 jogos, são 4 derrotas e 1 vitória e 3 derrotas consecutivas. Vamos dar uma olhada na classificação. Com essa sequência de vitórias do NAC, o NAC chegou aqui na zona de quem vai brigar para subir, vai enfrentar o Lanterna, então é muito importante ele vencer esse jogo contra o Lanterna para ele se manter nessas vagas até o fim do campeonato, né? Em caso de tropeço aqui, ele conseguir criar uma gordura maior para os seus rivais. O NAC em 30 jogos fez 49 gols, sofreu 35, é um time over, e vai enfrentar o Lanterna que em 30 jogos ganhou apenas 6 e perdeu 18, fez 28 gols e sofreu 55. Vamos dar uma olhada no histórico? O NAC vem de 3 vitórias seguidas contra o seu rival, 5 jogos de vencibilidade, então rola um bom retrospecto aí. O Helmond vem de 3 vitórias seguidas, 11 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 7, em todos os 7, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 7, em 5 foram ambas marcas, e aqui é só derrota. Dos últimos 8, em 7 foi a primeira equipe a sofrer, dos últimos 5 em 4 perdeu o primeiro tempo. Já o NAC vem de 6 vitórias seguidas, e dos últimos 6 em 5 venceu o primeiro tempo. Tropa, é o seguinte, 2 cenários para essa partida. O primeiro e o mais safe é buscar o mercado de gols, segunda divisão da Holanda. É muito boa. Eu tenho o NAC que precisa vencer contra o time que está tentando sair dessa situação, e até por isso ele tem sido over, né? Porque ele vai nessa de tentar reverter esse quadro, de sair da lanterna, acaba levando mais por ter um time mais fraco também. Então dá para cravar um mar de gol e meio no safe do bilhete, mas o ambas marcam e o 2,5 vem para quem é ousado, vem muito quente aqui. Quem quiser entrar na vitória do NAC, tem chance? Pô, tem muita chance, tá? Até pelo momento que as equipes vivem, o NAC vem nessa sequência de vitórias, precisa vencer para se manter ali nessa posição, e o Helmond é um time mais fraco. Só que assim, eu gosto sempre de lembrar que entrar em mercado de resultados na segunda divisão é sempre muito complicado, tá? Mas quem quiser entrar aqui com empate, tem muitas chances de acontecer esse último jogo do NAC. Falei também que ele era bem favorito, estava com uma odd acima de 2 e meteu 4 no seu adversário. E é mais um jogo que o NAC é bem favorito também. Mas eu só gosto de lembrar que assumir um risco de entrar no mercado de resultados numa segunda divisão, você pode esperar qualquer coisa, beleza? Dito isso, 3-1 para mim pro NAC. 4h45 da tarde, Campeonato Belga, temos o nosso queridíssimo e brabo dessa temporada, Union Saint-Gilloise. Aprendi a falar, hein? Que isso, ficava falando Gilloise e tal. Lancei aqui um Google tradutor do francês e falou Saint-Gilloise. Então vamos embora, vamos chamar assim agora. Ostende, vai enfrentar o Ostende. O que acontece? É um grande time, um time que vive um momento excepcional, um time que acabou de subir para a primeira divisão, já é o líder, está com 7 pontos na frente do Bruges, que é o time dominante na Bélgica, que é praticamente campeão todo ano. E ele vai ter a oportunidade de vencer mais um jogo, agora contra o 15º colocado com 32 pontos. Não é um time tão ameaçado assim, porque já está a 6 pontos do primeiro time aqui na zona. Lembrando que, como funciona esse campeonato belga, esses 4 primeiros eles vão para uma nova fase, uma fase para ver realmente quem é o campeão, e os pontos são reduzidos pela metade, tá? Então é muito importante o Saint-Gilloise continuar somando pontos, para quando esses pontos serem divididos na metade, ele ainda continuar tendo uma boa vantagem sobre o segundo colocado. Beleza?
Vamos lá, o Giloase em 31 jogos ganhou 22, empatou 4, perdeu 5. Fez 69 gols e sofreu 25, tem uma média de ataque de mais de 2 gols por partida. E o Ostende, em 31 jogos, perdeu 17, perdeu mais da metade dos seus jogos, fez 29 gols e sofreu 58. Sofre quase 2 gols por partida. Vamos dar uma olhada no histórico? O Giloase vem de 5 jogos de invencibilidade, dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. O Ostende vem de 3 jogos sem vencer. Tropa, e olha só, o jogo do turno foi 7-1 para o Giloase fora de casa. Então é o seguinte, ele é favorito para vencer? Sim, favoritaço, tá? O problema e o que pega é que essa cotação aqui de 1,25 é foda. Eu deixo para quem realmente gosta de trabalhar com essa odd, não tem problema, considero um time muito favorito, a ponto de colocar ali para completar um bilhete. Dá para explorar o handicap asiático -1. Acredito que o Giloase ele tem muita probabilidade de vencer por pelo menos 2 gols de diferença. Você não sabe o que é handicap asiático? Vou deixar aqui no card, um vídeo que eu fiz, eu explico passo a passo, deixo uma tabela lá para vocês entenderem como funciona. Acho que vale a pena dar uma olhada no vídeo para quem interessar. Um outro cenário que dá para explorar aqui também, mercado de gols, um mar de gol e meio aqui também é muito interessante. Inclusive, tá pagando quase a mesma coisa da vitória. Eu tô gravando esse vídeo na quarta, ele tá 1,22 no momento e entre essa vitória e o 1,5, eu entraria no 1,5, né? Porque é melhor a gente ver 2 gols do que buscar uma vitória. Mas fica muito a critério de vocês, eu não sei como vai estar essa cotação quando você estiver assistindo esse vídeo, mas tem muita chance de vencer. E se essa odd subir aqui para 1,30, 1,30 e pouco, já se torna bastante interessante para botar num bilhete. Beleza? Placar para mim desse jogo, vou cravar um 4-1 pro time da casa. 5 horas da tarde, para a gente fechar o nosso vídeo, para a gente fechar o nosso sextor, a gente tem o Atlético Bilbao que vai receber o Getafe. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Pô, se inscreva no canal, puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito, cara, muito, muito mesmo, vocês não têm noção, porque é o seu like, é o seu comentário que faz o YouTube começar a recomendar o nosso vídeo para outras pessoas que também curtem a aposta, mas não são inscritos no canal. O like não é para engrandecer quem tá aqui, não é para falar, não, pô, maneiro, o like, cara, é assim, o YouTube, ele é um computador, ele é um algoritmo, então ele pensa assim, caraca, aquele vídeo ali tá cheio de like, né? Pô, aquele vídeo deve ser bom. Pô, vou ver alguém que curte uns vídeos parecidos. Pum, aí ele vai lá, pô, tá a fim de assistir esse vídeo? Às vezes aparece depois, né? O cara assiste um vídeo e aparece depois já entra direto no nosso vídeo, ou então aparece ali do lado. Aí isso faz o canal crescer, isso faz a gente alcançar mais pessoas para a nossa tropa. Então conto muito com o seu like, beleza? Então vamos embora, vamos fechar logo o nosso dia. Eu tenho 2 equipes aqui que não vivem um bom momento, né? O Atlético Bilbao perde, ganha, perde, ganha, perde. Então será que o próximo ganha? E eu tenho o Getafe que está alguns jogos sem vencer. Só que o detalhe é o seguinte, o Atlético Bilbao, o problema dele é quando ele joga fora de casa. Ele em casa, ele manda bem. Dos últimos 6 jogos, ele está invicto e foram 5 vitórias e 1 empate. Já o Getafe aqui, é mal em casa, mal fora de casa. Mas vamos focar aqui no jogo. O Atlético Bilbao, ele é o 8º colocado, tá? Ele já ficou um pouco distante aqui das vagas de competições europeias, já abriram 7 pontos para ele, mas como ainda faltam 10 rodadas, tem chance de buscar. Já o Getafe, a luta dele é contra o rebaixamento. Em 28 jogos ganhou apenas 6, empatou 10 e perdeu 12, fez 26 gols apenas e sofreu 32. É um time under, faz pouco gol e sofre poucos gols também. Ele no momento está a 4 pontos do primeiro time da zona, tá correndo risco. O Atlético em 28 jogos ganhou 10, empatou 10 e perdeu 8, são 2 equipes que empatam bastante. Fez 32 gols, sofreu 27, também é um time que faz pouco gol e sofre pouco gol também. Um detalhe interessante é que o Getafe, como visitante, ainda não venceu, são 6 empates e 8 derrotas, fez apenas 7 gols em 14 jogos e sofreu 19. Vamos dar uma olhada no histórico? Quando elas se enfrentam, um jogo de poucos gols, dos últimos 7, em 6, a gente teve menos que 3 gols. O Bilbao não perde para o Getafe há 3 partidas, então tá rolando ali uma freguesiazinha. O Atlético vem de 4 jogos seguidos sofrendo gols, Getafe 5 jogos sem vencer, nada de interessante aqui, o jogo entre elas no turno foi 0-0, esse 5-1 já foi da temporada passada. Então vamos lá, tropa, para essa partida aqui, acredito muito que o Getafe vai continuar sem vencer fora de casa e o Atlético vai continuar invicto dentro de casa. Então eu vou cravar uma vitória do Atlético, mas como a gente tem uma cotaçãozinha alta e como são 2 equipes que gostam muito de empatar, eu aconselho ir com empate anula. Em caso de empate, a gente fica safe, a gente não perde, apenas anula a nossa entrada. Mas é uma probabilidade muito grande do Atlético vencer. Quem quiser explorar o mercado de menos gols, um menos de 3 gols e meio aqui para mim vem muito quente também, principalmente por esta temporada, como as 2 equipes têm sofrido poucos gols e feito também
dá para buscar um menos de 3 gols e meio. Só que com relação à odd, né, que eu preferia estar entrando no mercado de resultados porque eu vou ter uma odd maior. Mas aí fica a critério de vocês. Tem gente que prefere trabalhar no mercado de gols. Para mim são os 2 melhores cenários para esta partida aqui. Beleza? Tropa, fechamos nossos jogos. Eu sei que tem outros jogos aqui, mas eu não senti tanta confiança assim para falar. Por exemplo, esse jogo da Alemanha pode ser um bom jogo para gols porque é campeonato alemão. Mas, pô, tropa, na moral, são 2 equipes aqui que não me inspiram confiança para nada. O Gladbach é legal que ele é um time que sofre muito gol. Só que o Bochum é um time que faz pouco gol. Então, é um jogo que eu vou ficar de fora, mas quem quiser explorar o e-mail tem muita chance. Eu tenho um jogo aqui na Itália que é muito perigoso, Genoa contra Torino. Teoricamente, daria para explorar um dupla chance pro Torino, porque o Genoa não consegue ganhar ninguém. O problema é que o Torino também não está ganhando. Ó, o Genoa, em 29 jogos, ganhou apenas 1. Então, em 28 jogos, se você jogasse um dupla chance contra o Genoa, você acabaria cravando, né? Jogasse um lei ao Genoa. Só que, pô, não tenho como confiar num time que também não ganha de ninguém, entendeu? E o Genoa empata bastante, tá? São 7 empates consecutivos, 13 jogos sem vencer. Torino vem de 7 jogos sem vencer também. Tô fora desse jogo. O jogo da Ligue 1, esse jogo da França, pode ser bom para gols, porque é uma briga aqui direta contra o rebaixamento. O Saint-Étienne é o primeiro time, mas ele está a 2 pontos apenas do Troyes, então se o Saint-Étienne ganhar esse jogo, ele acaba passando seu rival. Mas são 2 equipes com ataque fraco, o Troyes tem menos gols do que partida, o Saint-Étienne está igualado ali, também estou fora. Dependendo do desespero, pode ser jogo bom para gols, mas eu não confio na qualidade das equipes que vão estar brigando por esse jogo. O Wolverhampton contra o Leeds pode ser jogo bom para gols, porque o Leeds é um time que sofre muito gol, tem 65 gols sofridos em 29 jogos, é o pior ataque com média de mais de 2 gols sofridos. Só que eu vou ter um time que sofre pouco gol, é o contrário, em 29 jogos sofreu 23 e fez 29, faz pouco gol, sofre pouco gol também, então tô fora pela qualidade duvidosa que o Leeds tem apresentado. Para mim, o Wolverhampton não perde. Mas de coração, tropa, para mim não é o suficiente para eu entrar nesse dupla chance aqui. Para fechar, tem um jogo que pode ser bom para gols, até por ser segunda divisão da Alemanha também, que é o jogo do Aui contra o Karlsruhe. Só que eu preferi ficar de fora desse jogo, por quê? Porque o Aui, em 25 jogos, fez apenas 24 gols. Tá? Um time que tem um ataque muito fraco. E o Karlsruhe, por mais que seja um time over, é um time que não vai brigar por nada aqui em cima, nem por nada aqui embaixo também. Então, pode rolar um pouco de desinteresse, então eu prefiro ficar de fora. É legal que o Aui tem chance de se escapar do rebaixamento, embora esteja a bastante pontos longe, só que eu gosto de entrar em gols quando as 2 equipes precisam do resultado para alguma coisa. Como não é o que acontece nesse jogo aqui, eu prefiro ficar de fora, mas tem muita probabilidade da gente ver gols também, por se tratar de Bundesliga 2. Beleza? Agora sim, passamos por todos os jogos. Confie sempre nas suas análises também, tá? Gosto sempre de lembrar isso para vocês. Não é porque eu deixei o jogo pro final, ou não é porque eu não passei por algum jogo aqui que ele seja ruim. Se você analisou, se para você tem uma boa opção de entrada, cara, ó, cai dentro, confia em você, confia em sua análise. Isso é importante até para você ir aprimorando, beleza? Então é isso. Não esqueça de fazer gestão de banca e espero contar com a presença de vocês amanhã também. Tamo junto, muita fé, bora pra cima!